Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui para darmos continuação em nosso curso sobre contabilidade governamental. Em nossa aula de hoje, trataremos sobre sistema de contas segundo a Lei 4.320 de 64. E quero começar dando o conceito de sistema. O que é um sistema? Sistema é um conjunto de elementos interdependentes de modo a formar um todo organizado. Vamos repetir. Sistema é um conjunto de elementos interdependentes de modo a formar um todo organizado. É uma definição que acontece em várias disciplinas, como biologia, medicina, informática, administração e direito. Vindo do grego, o termo sistema significa combinar, ajustar, formar um conjunto. Para entendermos melhor o que é um sistema, colocamos aí para vocês a figura do ser humano, de um homem, mais especificamente. E no corpo humano, podemos identificar diversos sistemas. Sistema nervoso, sistema muscular, sistema urinário, sistema circulatório, sistema endócrino, sistema reprodutor, sistema linfático, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema ósseo. Veja então que o conceito de sistema é um conjunto de elementos interdependentes de modo a formar um todo organizado. Sistema de contas público corresponde a um conjunto de contas utilizado para registrar, controlar e evidenciar diferentes atos e fatos relacionados à gestão pública, organizados segundo a sua natureza. Então, tomando como base que o conceito de sistema é um conjunto, se estamos falando em sistema de contas, estamos falando em um conjunto de contas. Se estamos falando em sistema de contas público, estamos falando em um conjunto de contas relacionados à administração pública. Quero apresentar a vocês agora, dentro desse sistema de contas público, 4 sistemas. E que sistemas são esses? O sistema orçamentário, o sistema financeiro, o sistema patrimonial, o sistema de compensação. Fazendo analogia, é como se estivéssemos diante de 4 salas de aula, onde cada sala de aula é um sistema. Então, temos uma porta que dá acesso ao sistema orçamentário, temos uma porta que dá acesso ao sistema financeiro, temos uma porta que dá acesso ao sistema patrimonial e temos uma porta que dá acesso ao sistema de compensação. Então, esses são os 4 sistemas de contas, segundo a Lei 4.320 de 64. Uma coisa que é importante saber em relação a esses 4 sistemas, que eles são autônomos e independentes. Repito, esses sistemas eles são autônomos e independentes.
O que significa isso? Um registro a débito deve ser correspondido com um registro a crédito dentro do mesmo sistema. Repetindo, um registro a débito deve ser correspondido com um registro a crédito dentro do mesmo sistema. Ou seja, cada sistema é autônomo e independente. Vamos analisar agora um exemplo simplificado de contabilização. Suponhamos que uma determinada organização resolva comprar um veículo à vista no valor de R$50 mil. Quero analisar com vocês este evento, primeiramente no âmbito da contabilidade privada. Se este evento ocorresse em uma empresa privada, como aconteceria? Vejam vocês que eu tenho aí o sistema financeiro patrimonial. E pela variação patrimonial e pelo pagamento, o registro seria feito dessa maneira. Debitaríamos veículo no valor de 50 mil e creditaríamos a conta bancos, ou bancos conta movimento, no valor de 50 mil. Saem, então, recursos financeiros do banco e entra um bem, no caso, o veículo. Mas como ficaria esse evento se estivéssemos falando de contabilidade pública, e mais especificamente de contabilidade pública orçamentária, já que estamos estudando o sistema de contas segundo a Lei 4.320 de 64. Vimos agora há pouco que existem 4 sistemas: o sistema orçamentário, o sistema financeiro, o sistema patrimonial, o sistema de compensação. Então, diante desse evento, compra de veículo ou aquisição de veículo, teremos que analisar se este evento ele vai interferir ou não em cada um desses sistemas. A compra do veículo vai interferir no sistema orçamentário? Se sim, registraremos nele. A compra do veículo vai interferir no sistema financeiro? Se sim, vamos registrar no sistema financeiro. A compra do veículo vai interferir no sistema patrimonial? Se sim, vamos registrar dentro do sistema patrimonial. A compra do veículo vai interferir no sistema de compensação? Se sim, vamos registrar dentro do sistema de compensação. O que faremos agora, então, será justamente essa análise. Vamos, então, ao sistema orçamentário. E aí é preciso lembrar dos estágios da despesa, já que a compra de um veículo é uma despesa. Estudamos aqui que os estágios da despesa são fixação, empenho, liquidação, pagamento. É óbvio que o estágio pagamento não vai interferir no sistema orçamentário. Ele vai interferir no sistema financeiro. Então, vamos retirar o pagamento de nossa análise no sistema orçamentário. Chamo a atenção de vocês agora para o estágio da fixação. E quero que você pense comigo olhando para este balde.
Veja vocês que dentro deste balde eu terei que colocar recursos que serão utilizados durante o ano. A lei orçamentária é mais ou menos assim. É como se eu estivesse dentro da lei orçamentária, baldes. E esses baldes certamente serão alimentados. Então, quando olhamos para a lei orçamentária anual, precisamos enxergar a lei dessa forma, como se fosse, fazendo aí uma analogia, como se fosse vários baldes. E cada balde desse com uma determinada quantidade de recursos para serem utilizados. Somando todos esses valores, vamos dizer que temos então o valor de 4.560.000. Dentro do sistema orçamentário, o que será necessário fazer? Pela fixação da despesa. Temos aí a conta orçamento da despesa, que será debitada no valor de 4.560.000, a crédito da conta crédito disponível, também no mesmo valor, 4.560.000. Veja que quando realizamos este registro, nós estamos alimentando o sistema orçamentário. Perceba que pela figura anterior, o balde estava vazio. Agora, o balde está cheio. Mas é lógico que esse balde ele vai precisar ser utilizado durante o ano. E é aí que vamos precisar do empenho. Vamos imaginar, então, que queiramos empenhar o valor de R$50.000. Veja vocês agora que, pelo empenho da despesa, o que faremos? Debitaremos a conta crédito disponível no valor de R$50.000 e creditaremos a conta despesa empenhada também no valor de R$50.000. Veja que no momento em que empenhamos os 50.000, os recursos que estavam dentro do balde diminuíram. Havia inicialmente R$4.560.000. Agora, certamente, haverá R$4.510.000. Vamos agora para a liquidação da despesa. Agora iremos debitar a conta despesa empenhada no valor de 50.000 e creditar a conta despesa liquidada também no valor de 50.000. No sistema financeiro, teremos o registro, então, do pagamento. Debitaremos a conta despesa de capital, no valor de 50.000, e creditaremos a conta bancos, ou bancos conta movimento, também no valor de 50.000. No sistema patrimonial, pela variação patrimonial, debitaremos a conta veículos, no valor de 50.000, e creditaremos a conta mutação ativa, no valor de 50.000.
Percebam vocês que enquanto na contabilidade privada utilizamos o sistema financeiro patrimonial, na contabilidade pública, e especificamente na contabilidade pública orçamentária, separaremos estas contas. A conta bancos no sistema financeiro, a conta veículos no sistema patrimonial. Para este evento, não haverá registro no sistema de compensação. Lembrando a vocês, os sistemas de contas, segundo a Lei 4.320 de 64, são 4. Sistema orçamentário, sistema financeiro, sistema patrimonial, sistema de compensação. Lembro a vocês que esses sistemas são autônomos e independentes, ou seja, um registro a débito deve ser correspondido com um registro a crédito dentro do mesmo sistema. Mas quero dizer a você que existe apenas uma única exceção. E que exceção será essa? Uma transferência que será realizada do sistema financeiro para o sistema patrimonial e uma transferência que será feita do sistema de compensação para o sistema patrimonial. Que transferência ou que transferências serão essas? Veremos adiante. Quero trazer à memória de vocês o que já estudamos em nosso curso. Que, segundo a Lei 4.320, o ativo está dividido em 2 grupos: ativo financeiro, ativo permanente; passivo financeiro, passivo permanente. Mas quando estamos falando do balanço patrimonial, deveremos acrescentar aí um outro grupo. Então, o nosso ativo terá o ativo financeiro, o ativo permanente, o ativo compensado. O passivo terá o passivo financeiro, o passivo permanente e o passivo compensado. O que é importante saber neste momento? Quem alimenta cada um desses grupos? Veja que o sistema financeiro vai alimentar o ativo financeiro e o passivo financeiro. O sistema patrimonial vai alimentar o ativo permanente e o passivo permanente. O sistema de compensação vai alimentar o ativo compensado e o passivo compensado. Vocês podem perceber que, no caso do balanço patrimonial, o sistema orçamentário não vai alimentar grupo nenhum. No caso do sistema financeiro, algumas contas poderemos verificar. No ativo financeiro teremos bancos conta movimento, caixa, aplicações financeiras. No passivo financeiro teremos restos a pagar, dívida flutuante, consignações, aro, calções recebidas. No caso do sistema patrimonial, teremos no ativo permanente as contas móveis,
imóveis, dívida ativa, direitos, variações ativas. No caso do passivo permanente, teremos operações de crédito, dívida fundada, variações passivas e saldo patrimonial. E no caso do sistema de compensação? Veremos isso adiante. Quero lembrar a vocês uma coisa. Obrigações a pagar decorrentes do orçamento da despesa ficam no sistema financeiro. Um exemplo disso são os restos a pagar. Repetindo, obrigações a pagar decorrentes do orçamento da despesa ficam no sistema financeiro. E como exemplo temos restos a pagar. Por sua vez, obrigações a pagar decorrentes do orçamento da receita ficam no sistema patrimonial. Como exemplo temos operação de crédito. Repetindo, obrigações a pagar decorrentes do orçamento da receita ficam no sistema patrimonial. E como exemplo temos operação de crédito. Estudaremos agora o sistema orçamentário. No sistema orçamentário, encontramos as contas que fazem o acompanhamento do orçamento aprovado pelo Poder Legislativo. Vou repetir para vocês. No sistema orçamentário, encontramos as contas que fazem o acompanhamento do orçamento aprovado pelo Poder Legislativo. Essas contas serão debitadas e creditadas lá dentro do sistema. Os saldos das contas do sistema orçamentário não se transferem para o exercício seguinte. O que isso significa? Que as contas nascem no exercício e morrem no exercício. Gravem isso. As contas do sistema orçamentário, elas nascem no exercício e morrem no exercício. Ou seja, elas precisarão serem encerradas. Temos aí, então, dentro do sistema orçamentário, a receita prevista e realizada, e a despesa fixada, empenhada e liquidada. Repetindo, dentro do sistema orçamentário, teremos a receita prevista e realizada e a despesa fixada, empenhada e liquidada. O sistema orçamentário levará você a elaborar o balanço orçamentário. Temos aí agora um modelo de balanço orçamentário, mas quero lembrar a vocês que essa é uma estrutura antiga, uma estrutura pautada na Lei 4.320 de 64. O que podemos destacar neste balanço orçamentário? A receita prevista, a despesa fixada. A receita executada ou arrecadada, a despesa executada.
e, obviamente, a diferença entre execução e previsão, execução e fixação no caso da despesa. Vejam vocês que nas receitas destacamos aí as receitas correntes, as receitas de capital. No caso da despesa, temos o crédito inicial ou suplementar, o crédito especial, o crédito extraordinário. Dentro do crédito inicial ou do crédito suplementar, quando for o caso, teremos despesas correntes, despesa de capital. Da mesma forma, você pode perceber no crédito especial e nos créditos extraordinários. Por fim, os totais. Quero destacar agora com vocês algumas comparações possíveis no balanço orçamentário, para efeito de análise. Podemos, por exemplo, comparar a previsão da receita com a fixação da despesa. Podemos comparar a execução da receita com a execução da despesa. Podemos comparar a previsão da receita com a execução da própria receita. Podemos comparar também a fixação da despesa com a execução da despesa. Vamos agora ao sistema financeiro. No sistema financeiro, encontramos as contas que fazem o acompanhamento de todos os recebimentos e pagamentos efetuados, sejam eles orçamentários ou extra-orçamentários. Vou repetir para vocês. No sistema financeiro, encontramos as contas que fazem o acompanhamento de todos os recebimentos e pagamentos efetuados, sejam eles orçamentários ou extra-orçamentários. Essas contas serão debitadas e creditadas lá dentro do sistema financeiro. É preciso saber que no sistema financeiro terei receita arrecadada, orçamentária e extra-orçamentária. Despesa paga, orçamentária e extra-orçamentária. É importante, então, repetir. No sistema financeiro teremos receita arrecadada, orçamentária e extra-orçamentária, despesa paga, orçamentária e extra-orçamentária. O sistema financeiro levará você à elaboração de um balanço financeiro. E apresento para vocês o modelo de um balanço financeiro. Lembrando que essa estrutura é uma estrutura antiga, baseada na Lei 4.320 de 64. O que podemos destacar neste balanço financeiro? Veja que temos uma coluna para os ingressos
e uma outra coluna para os dispêndios. Veja que temos, no âmbito dos ingressos, orçamentários, no âmbito dos dispêndios, também orçamentários. Temos aí agora as transferências recebidas e transferências concedidas. O que é importante chamar a atenção aqui agora? Que essas transferências, sejam elas recebidas ou concedidas, nós chamamos de descentralização financeira. Essa descentralização financeira pode se dar de 3 formas: cota, repasse e subrepasse. A cota é quando a transferência acontece de um órgão central para os órgãos setoriais, ou seja, dentro da estrutura organizacional. O repasse acontece quando a transferência ocorre de um órgão agora setorial para outros órgãos setoriais ou unidades orçamentárias, ou seja, para fora da estrutura organizacional. O subrepasse acontece quando a transferência ocorre aí de um órgão setorial para as unidades orçamentárias dentro da estrutura organizacional. Chamamos atenção ainda, dentro do balanço financeiro, para os ingressos extra-orçamentários e os dispêndios extra-orçamentários. Chamamos atenção também para as disponibilidades do período anterior e as disponibilidades para o período seguinte. Por fim, aí, os totais. É importante chamar a atenção também que as receitas orçamentárias, elas serão classificadas no balanço financeiro por categoria econômica. No caso das despesas ou dos dispêndios, por função. Existem informações do balanço financeiro que são iguais ao do balanço orçamentário. Exemplos: receita executada, receita arrecadada, ou despesa realizada, despesa paga. Vamos agora ao sistema patrimonial. No sistema patrimonial, encontramos as contas que fazem um acompanhamento das variações quantitativas e qualitativas do ativo permanente e passivo permanente. Repetindo, no sistema patrimonial, encontramos as contas que fazem o acompanhamento das variações quantitativas e qualitativas do ativo permanente e passivo permanente. Essas contas serão debitadas e creditadas lá dentro. O sistema patrimonial levará você a elaborar 2 demonstrativos. A DVP, que é a demonstração das variações patrimoniais,
e o balanço patrimonial. Lembrando a vocês que o balanço patrimonial é um demonstrativo estático. É um demonstrativo que tem por objetivo demonstrar uma situação estática, fotográfica do patrimônio. A DVP está no artigo 104 da Lei 4.320 de 64. E por meio da DVP, encontraremos o resultado patrimonial ou o resultado econômico, pela diferença entre as variações ativas e as variações passivas. O balanço patrimonial está no artigo 105 da Lei 4.320 de 64. E no balanço patrimonial encontraremos o saldo patrimonial, pela diferença entre ativo e passivo. Vejam vocês que no caso da DVP eu tenho o resultado patrimonial. No caso do balanço patrimonial, eu tenho o saldo patrimonial. A DVP é como se fosse a DRE nas organizações privadas. Mas enquanto a DRE somente apresenta as variações quantitativas, a DVP apresenta as quantitativas e qualitativas. No caso, receita e despesa de capital. A DRE é um indicador de desempenho. A DVP não é um indicador de desempenho, mas um medidor de quanto o patrimônio público precisou ser alterado para que o serviço público fosse ofertado à população. Trazendo aí agora o artigo 105 da Lei 4.320, esse artigo diz o seguinte: o balanço patrimonial demonstrará o ativo financeiro, o ativo permanente, o passivo financeiro, o passivo permanente, o saldo patrimonial e as contas de compensação. Aí você deve me fazer a seguinte pergunta: mas, professor, como é que o sistema patrimonial vai gerar o balanço patrimonial se o sistema patrimonial registra apenas o ativo permanente e o passivo permanente? Estudamos isso agora há pouco. Que o sistema patrimonial vai registrar apenas o ativo permanente e o passivo permanente. Por isso, então, a pergunta: como o sistema patrimonial vai gerar o balanço patrimonial se esse sistema patrimonial registra apenas o ativo permanente e o passivo permanente? O sistema financeiro e o sistema de compensação irão transferir os saldos de suas contas para o sistema patrimonial. Aquilo que falamos algum tempo atrás, e que era uma exceção, ou seja, o sistema financeiro transferirá o saldo de suas contas para o sistema patrimonial. O sistema de compensação transferirá o saldo de suas contas para o sistema patrimonial. Ocorrendo isso, poderemos então elaborar o balanço patrimonial. Falaremos agora do sistema de compensação.
No sistema de compensação, encontramos as contas que fazem o acompanhamento dos bens, direitos e obrigações em potencial, pois poderão produzir variações patrimoniais futuras. Repetindo, no sistema de compensação, encontramos as contas que fazem o acompanhamento dos bens, direitos e obrigações em potencial, pois poderão produzir variações patrimoniais futuras. Exemplos: fiança, aval, acordos, hipoteca, contratos, suprimento de fundos, calções em títulos. Essas contas serão debitadas e creditadas lá dentro do sistema de compensação. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês. Imaginemos o seguinte: que uma determinada mulher está deixando o seu filho na escola. Quem entrega tem um direito. Quem recebe, uma obrigação. Neste caso específico, quem tem o direito é a mãe. Quem tem a obrigação é a escola. Quem entrega, registra esta operação no seu ativo compensado. Quem recebe, registra essa operação no passivo compensado. Vamos imaginar, por exemplo, o caso de uma fiança concedida. Debitarei fiança concedida no ativo compensado. Creditarei a conta contrapartida do ativo compensado no meu passivo compensado. Por sua vez, quem recebe a fiança creditará em seu passivo compensado e debitará contrapartida do passivo compensado em seu ativo compensado. Temos então aí o balanço patrimonial, onde temos o ativo composto por ativo financeiro, ativo permanente e ativo compensado. No passivo temos o passivo financeiro, o passivo permanente e o passivo compensado. O sistema financeiro alimentou o ativo financeiro e o passivo financeiro. O sistema patrimonial alimentou o ativo permanente e o passivo permanente. Como ficará, então, o sistema de compensação? Veja vocês que no ativo compensado teremos fiança, aval, calção em título, hipoteca, contratos, acordos, contrapartida do passivo compensado. No caso do passivo compensado, teremos fiança, aval, calção em título, hipoteca, contratos, acordos, contrapartida do ativo compensado. Veja que os exemplos são os mesmos. Tenho fiança de um lado, fiança do outro. Calção em título de um lado, calção em título do outro. Contratos de um lado,
contratos do outro. Então, os exemplos serão os mesmos. O que eu vou registrar no meu ativo compensado ou no meu passivo compensado vai depender de que lado o poder público estará nessa relação, como credor ou devedor. Concluído então a nossa aula, estudamos hoje sobre sistema de contas segundo a Lei 4.320 de 64. E segundo esta lei, existem 4 sistemas de contas: o sistema orçamentário, o sistema financeiro, o sistema patrimonial e o sistema de compensação. Cada sistema é autônomo e independente. Cada sistema tem as suas próprias contas, que serão registradas a débito e a crédito dentro de cada sistema. O sistema orçamentário e o sistema de compensação são o que chamamos de sistemas de controle. O sistema financeiro e o sistema patrimonial são o que chamamos de sistemas de resultado. Temos, então, o sistema orçamentário como um sistema de controle, o sistema financeiro como sistema de resultado, o sistema patrimonial como sistema de resultado, o sistema de compensação como sistema de controle.